Olá, meu nome é Paulo Holanda e eu sou doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa de Artes Visuais. E o artigo que eu vou apresentar, ele tem como título Vestes como imagens de resistência, potencialidades presentes nos trajes das primeiras indígenas contra a Covid-19 no Brasil. Bom, esse artigo ele já começa com uma ideia dessas potencialidades através do vestir, ou seja, visto logo existe. Seria aquele cogitos, né, do Descartes lá, quando ele começa a cunhar as ideias e as teorias científicas, né, que norteiam, né, até hoje muita das ideias dentro da academia. E aí a gente tem o vestir, né, como a formulação de identidades socioculturais e as relações com o consumo. Esse vestir ele vai delinear um universo simbolicamente rico e fascinante para a compreensão das sociedades. Aqui a gente tem uma capa da Vogue, que é com a Wanda Ortega, né? Mais para frente eu vou estar explicando quem é a Wanda Ortega e a representação dela, principalmente numa capa de uma revista de moda, com um cunho e uma internacionalização tão grande como a Vogue Brasil, né? Essa ideia de resistência que ela vem mostrando, tanto que a capa vem escrito a esperança, né? Na floresta e nos povos da Amazônia estão as respostas de um futuro possível. Então, a gente começa a pensar como esse vestir e essa representação da imagem indígena, né, dessas mulheres vai estar influenciando na ideia sociocultural, enfim, e nessas relações. Aqui a gente tem a Wanda, né, numa foto da CNN, ela com a primeira dose da vacinação. A Wanda foi a primeira indígena vacinada no estado do Amazonas. E essa imagem dela representa muito sobre como eles conseguiram esse espaço perante o Estado e no governo, né, nacional. E a análise desses simbolismos presentes na imagem das roupas, né? Você vê que ela foi com um cocá, você vê que ela está com um vestido, né? Com grafismos indígenas, ela tem o maracá nas mãos, né? Que é esse instrumento musical, enfim. E ela tem toda uma construção visual de empoderamento, né? De mostrar, olha, eu sou indígena, eu sou o Itoto, né? Que é o povo indígena que ela faz parte. E como essa medialização, né, dessas vacinações, dessa representação, vão estar levando para frente, né, as demandas emergentes desses povos. Essas vacinações foram acompanhadas pela mídia e os próprios indígenas se apresentaram em trajes étnicos, mesmo os que moram em contexto urbano, que é o caso, por exemplo, da Wanda, né? A Wanda ela é moradora daqui de Manaus, mas ela se apresenta, né, em trajes étnicos, né, enfim, com toda essa demarcação do corpo enquanto pessoa indígena. E aí a gente tem essa ideia do poder simbólico, né, que vai estar muito presente, e não tem como deixar passar a ideia do Pierre Bourdieu, né, quando ele fala que diferenciam-se segundo sua instância de produção e de recepção. E a autonomia de determinado campo constitui-se na medida em que o corpo especializado de produtores de discursos se desenvolve. O poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, só se exerce se for reconhecido. Ou seja, você tem a construção, né, dessas vestes que vão fazer parte da construção do reconhecimento. Ou seja, é uma construção da imagem que vai gerar um reconhecimento. Isso é muito importante para essas mulheres indígenas que foram as primeiras vacinadas no Brasil, tanto que elas se portaram, né, e se apresentaram nesses trajes. Bom, e aí a gente tem uma crítica aqui às classificações, né? Descartes ele vai estar classificando aí a ciência primeiramente, depois vem o Jameson que vai falar sobre a modernidade, o que vem ser o moderno, né? E a gente tem o Bath depois que ele vem fazer essa análise, né, da moda, como é que ela vai estar trabalhando em relação à modernidade, né? E aí a gente chega no cenário brasileiro, né? Como é que funciona no cenário brasileiro e qual a importância desses povos e desse vestir para essa galera, né? O que está acontecendo? Segundo a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até o dia 15 de 5 de 2021, né, 54.141 casos confirmados de Covid, 1.070 óbitos,
e 163 povos indígenas afetados. A primeira indígena vacinada no nosso país foi no dia 17/1 de janeiro, num domingo, que foi a Vanusa, do povo Caimbé, no estado de São Paulo. Não sei quantos acompanharam, mas foi um evento super medializado, né? Com ampla divulgação, inclusive no exterior, a importância dessa mulher indígena estar sendo vacinada dentro do nosso país. E aí, quem são essas pessoas, né? Quem são essas mulheres? A gente tem a Vanusa Caimbé, que ela é mãe, ela é técnica em enfermagem, assistente social, 50 anos e presidente do Conselho do Povo Caimbé. Aqui tem a foto dela sendo vacinada, e você vê que ela se apresenta também com adereços, né, indígenas. A própria máscara dela tem grafismos, enfim, o cocá, ou seja, levando à frente a demarcação do corpo dela enquanto indígena Caimbé. E aí a gente tem a Wanda Ortega, né? Ela é estudante de pedagogia, técnica em enfermagem, assistente social também, 33 anos e liderança do povo Itoto. Essa daí foi uma foto dela para a Elê, que é outra revista de moda também. Ou seja, elas conseguem agora um espaço que até então o corpo era bem demarcado e conseguem adentrar, inclusive, em revistas de moda, trazendo uma outra linguagem, né? Uma outra potencialidade do que são esses corpos e qual a importância dessas mulheres para a sociedade, né? Ocidental, brasileira, enfim. E aí é muito legal você ver, por exemplo, a Wanda na capa da Vogue, na Elê, né, ganhando esses espaços até então que eram super, né, rígidos na seleção dos corpos que seriam representados ali. E aí a gente tem a Wanda, né, com seu cocá e seus colares também, demarcando aí a sua etnicidade. O Didi Uberman ele relembra que esses estudos de antropologia, eles deslocaram e desfamiliarizaram a história da arte, né? A gente está acostumado com uma história da arte linearizada, né? Mas a antropologia vem justamente abalar esse sistema, né? E aí a Ipanema, em 2018, a Rogéria de Ipanema, ela ressalta que o desmanche material dessas fronteiras entre as áreas e os campos científicos consolidados, que colocam uma desterritorialização para o historiador, são ótimos, né, para compreendermos essas identidades que até então estavam bem delineadas e cristalizadas. Ou seja, você pensar esses povos e essas pessoas, essas mulheres, né, numa nova história da arte, numa ideia de resistência, né, numa ideia decolonial, é o que mais importa no momento para esses estudos de antropologia da arte, sociologia da arte, enfim. E esse desmanche fronteiriço é o que vem acontecendo ultimamente nos últimos anos, principalmente no campo das artes, né? Bom, e aí a gente fala um pouco sobre ser mulher e ser indígena, Wanda e Vanusa, porque elas, além de serem indígenas, né, além de serem técnicas de enfermagem, assistentes sociais, elas também são mulheres. Então, como é que funciona esse perfil, né, na discussão de gênero? A Wanda ela deixa bem claro que o nosso dever como mulheres indígenas e como lideranças é fortalecer e valorizar nosso conhecimento tradicional, garantir os nossos saberes, ancestralidades e cultura, conhecendo e defendendo nosso direito e honrando a memória das que vieram antes de nós. Demarcação já. Né? Essa semana, o julgamento ainda em relação à lei de demarcação de terras está em andamento no STF. A gente tem um acampamento enorme em Brasília agora das mulheres, a Marcha das Mulheres Indígenas. Né? Elas estão atuantes, elas estão militando, elas estão reexistindo, né? E eu acredito que esse congresso é o melhor momento para a gente estar falando sobre essas resistências, principalmente no campo das artes, né? Da moda, né? Do vestir e aí também dos povos indígenas do nosso país. Bom, a presença das mulheres indígenas na área e na política, portanto, tem complexificado a configuração de identidades étnicas e de gênero no contexto atual do movimento indígena. Neste processo, reestrutura as estratégias de representação política e almeja o diálogo com os diversos segmentos, obtendo conhecimento do mundo não indígena para, deste modo, viabilizarem suas demandas no campo de interesses e universos simbólicos distintos. Né? Aí a Satie 2003 vem falando, né, sobre essa análise. Como conclusão, a gente tem, né, nesse artigo que a possibilidade de verificar que a imagem das primeiras vacinadas, e principalmente destas em seus trajes, representa esperança ao mundo em um momento de caos e extrema dificuldade frente à pandemia do Covid.
né? Mas que também esses mesmos povos seguem resistindo e se mostram tanto quanto antes presentes e lutando bravamente por suas vidas frente aos processos de modernidade. Aqui algumas imagens, né? A Wanda na comunidade dela, que é em contexto urbano, né? O Parque das Tribos é um bairro onde todos esses indígenas de vários povos eles construíram suas casas, né? Foi uma ocupação em primeiro momento irregular e hoje em dia já é um bairro, né? Dentro da cidade, mas eles não tinham um suporte diante da crise do Covid. Então, por isso o manifesto dela atrás do Hospital Federal, que foi prometido para eles como assistência. Aqui a esperança, né, a vacina, e também os povos indígenas ali apoiando e confiando no STF, né, atualmente em Brasília. Algumas referências utilizadas e, no mais, é isso.